ler a Bíblia? Deixa eu te ensinar, porque muitos de vocês talvez não saibam. Eu sou palestrante. E a maioria das vezes que me chamam para algum lugar é para palestrar. O que é uma palestra? Uma palestra é quando você organiza suas ideias, suas experiências em cima de um assunto bem definido, em cima de um tema, e você, através de tópicos, você expõe a tua experiência, aquilo que você pensa sobre aquilo. E eu sou um palestrante muito convidado no país. Inclusive, muitas empresas, muitos lugares me convidam para dar palestras sobre espiritualidade. Então, muitas vezes você vê um vídeo meu na internet que eu estou dando uma palestra sobre espiritualidade, estou dando uma palestra usando algum exemplo bíblico, mas palestra não é pregação. Qual é a diferença, Tiago? Pregação é uma exposição bíblica com aplicação. Então, hoje à noite, eu não estou aqui como um palestrante. Eu vim para pregar nessa noite. Então, você vai deixar a sua Bíblia aberta. Hoje nós vamos ler bastante, mas você vai sair daqui leve. Porque não tem como ser inundado pela palavra e não sair limpo, porque a palavra limpa o ser humano. A Bíblia diz em João que nós seremos limpos pela palavra, e você vai sair limpo, limpa nessa noite daqui. Abre sua Bíblia comigo em Filemão. Só tem um capítulo. Filemão. Deixando sua Bíblia aberta em Filemão, para pensar comigo. Quantas pessoas estão presas no passado? Quantas pessoas estão presas num sentimento antigo? Quantas pessoas estão presas a um amor de 10, 20 anos atrás? Já passou e você ainda está preso. Ainda está presa. Tem gente que guarda até fotinha ainda. Não aqui não, lá em Maricá. Maricá não, sai. Olha que eu tenho terreno em Maricá, hein? Tá pensando o quê? Quantas pessoas não conseguiram abandonar as coisas antigas e aí não tem espaço para entrar um novo? Em Isaías 43 é bem famoso, diz: eu estou fazendo uma coisa nova, vocês ainda não perceberam? Eu vou ler como é que está escrito na versão internacional, nova versão internacional, Isaías 43, não precisa abrir não. Esqueçam do que já se foi, não vivam mais no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo e é poderosa. Vocês não reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e vou colocar riachos no meio do nada. Ou seja, o nosso Deus é um Deus que deleta passado e escreve futuro. O nome disso é novo começo. Um Deus que prefere perdoar o que já passou para escrever o que ainda está por vir. É um Deus de novo começo. É o Deus de Ruth, que ficou viúva e Deus deixou ela recomeçar em outra terra. É o Deus de Jacó, que fugiu de Esaú e Deus deixou ele recomeçar na casa de Labão. É o Deus de Moisés, que fugiu do Egito porque tinha matado um homem e Deus deixou ele recomeçar em Midian. Esse é um Deus que não deixa o teu passado governar os próximos anos. É um Deus que não importa se você for como Moisés e errou ao matar o egípcio, ou como Ruth, que ficou abandonada porque ficou viúva, ou como Jacó, que por causa do seu jeito meio esperto teve que fugir do próprio irmão. Eu não sei quais foram os teus erros lá atrás. Eu sei que Deus já está te vendo lá na frente. Deus não está te vendo pelo que você fez, mas pelo que você está disposto a fazer a partir de agora. Então presta atenção no que nós vamos estudar nessa noite, porque é muito poderoso. Está lá em Filemão, capítulo 1. Só tem esse capítulo mesmo. Eu vou ler na nova versão internacional, tá? Diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia
a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte do nosso Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e no seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor tem me dado grande alegria e consolação, porque você, meu irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, eu prefiro fazer esse apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a tua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, mas para que você o tivesse de volta para sempre agora. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você se considera meu companheiro de fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele te prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Demas daqui a pouco vai trair Paulo em 2 Timóteo capítulo 4. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém. Talvez para alguns tenha sido a primeira vez que você leu um livro todo da Bíblia. A gente acabou de ler um livro todo da Bíblia. Nós lemos todo o livro de Filemão. Toda a carta do apóstolo Paulo a Filemão. Filemão era um cristão da igreja de Colossos. O apóstolo Paulo escreve essa carta mais ou menos aos 60 ou 62 depois de Cristo. E ele, nessa ocasião, está em sua primeira prisão em Roma. Paulo, anos depois, foi preso novamente em Roma, onde foi martirizado. Mas nessa primeira prisão ele já começa a escrever. E ele escreve a Filemão dizendo o seguinte: você não vai acreditar, meu amigo. Conheci um cara que era teu escravo. Ganhei ele para Jesus. E ele hoje é nosso irmão em Cristo. Mas fiquei sabendo que ele te fez muito mal. Fiquei sabendo que ele está te devendo. Fiquei sabendo que ele não saiu bem aí. Eu fiquei sabendo que ele te deve alguma coisa. Antes ele era inútil para você, mas agora ele é útil. Por isso ele deixará de ser escravo e se tornará nosso irmão. Pare para pensar comigo. A história de Onésimo é a nossa história. Onésimo é alguém que sai de um lugar devendo, errado, comprometido, com coisas que ele não queria continuar, mas ele encontra com o Evangelho de Cristo em Roma. Colossos ficava na Grécia. E ele, passando pela experiência de se converter,
ele se arrepende dos seus pecados. Quem aqui já passou pela experiência de se converter e se arrepender dos seus pecados? Você fica com vergonha do que fez, não é assim? É ou não é? Assim, por que eu fiz isso, gente? E o que é o arrependimento? É justamente você andar de costas, ao contrário daquilo que você fazia antes. Arrependimento não é chorar, arrependimento não é remorso, é você dar as costas para aquilo que antes te dava prazer, para agora você viver para Deus. Isso é arrependimento. Onésimo arrependido, através da palavra do apóstolo Paulo, agora vai ser endossado pelo próprio apóstolo. Mas por que Paulo vai endossar? Vai virar um fiador de Onésimo, porque alguém já tinha feito isso por Paulo antes. Quando Paulo se converte, ninguém acredita. E aí Barnabé fala assim, põe na minha conta. Ele já tinha visto alguém falar, coloca na minha conta antes. Aliás, isso é uma coisa muito comum na Bíblia. É muito comum quem quer realmente servir a Deus salvar o outro, mandando colocar na sua conta. Existia uma mulher muito sábia, inteligente, diz a Bíblia que ela era bonita e inteligente, seu nome era Abigail, ela era a esposa de Nabal, um homem duro de coração. Nabal destrata Davi, Davi fica nervoso com 600 homens, desembainha a espada e dá um decreto de morte sobre a vida de Nabal e toda a sua casa. Abigail fica sabendo, encontra Davi no caminho, se prostra no chão e pede perdão. Perdão, Davi, eu não sabia, a culpa é minha. Não coloque a culpa em Nabal. Eu que não sabia que você estava pedindo comida, por isso ele te destratou. Porque se eu soubesse, eu não tinha deixado de te destratar. Coloca a culpa em mim. Aí Davi fala assim, porque tu fizeste isso, eu retiro o decreto de morte da tua casa. Quando o povo de Israel começou a adorar o bezerro de ouro, Deus se ira contra o povo, e quando vai começar a dizer tudo que ele vai fazer contra o povo, Moisés fala assim, não, então tira meu nome do livro dessa vida, então risca meu nome, mas não toca no povo. É impressionante como na história bíblica, em toda a narrativa histórica, a gente vê pessoas se colocando na brecha por outro para proteger, para guardar, para recomendar. Assim como Abigail falou, não coloca na conta de Nabal, ele não sabia o que estava fazendo, ele é filho de Belial, ele é um homem duro de coração. Moisés falou para Deus, não coloca na conta desse povo, esse povo não sabe discernir nada. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele olha para o céu e fala, Senhor, não impute sobre eles esse pecado. A gente vê em toda a história bíblica pessoas como o bom samaritano, que viu o cara caído, arrebentado, pega, bota na montaria, leva na hospedaria, paga. E fala, cuida dele. E se ele estiver devendo ainda alguma coisa depois, me diz que eu volto e pago de novo. Então o apóstolo Paulo, seguindo o que homens como Judá. Lembra quando José arma para os seus irmãos? Coloca um copo de prata no saco de farinha de Benjamim para poder segurar os irmãos dele no Egito. Judá se manifesta e fala, não faça isso. Coloque a culpa sobre mim, porque meu pai não vai aguentar perder Benjamim. Na história bíblica toda nós vemos homens e mulheres que se colocam na brecha por outros e falam, não, venha sobre mim, não sobre ele. Paulo não está fazendo novidade nenhuma aqui. Ele está fazendo algo que é um rito bíblico, é um ritual bíblico. Ele fala o seguinte, Onésimo era escravo, agora ele é irmão. Onésimo trabalhava para você, agora ele é igual. Se ele te deve alguma coisa, e a gente sabe que deve, coloca na minha conta. Aí Paulo bota aqui, nós lemos, eu escrevo de próprio punho, eu o pagarei. Eu vou pagar. Porque minha é a vingança, diz o Senhor. Você está tentando receber com as suas próprias forças, vai perder.
Porque quando Deus fala, deixa que eu pago. Quando Deus fala, eu vou pagar, você não tem noção não. Paulo assume a culpa por Onésimo. E aqui é algo que nos lembra muito o maior homem da história. O motivo pelo qual estamos aqui. Qual é o nome dele? O que Judá fez com Benjamim, coloca a culpa em mim? O que Abigail fez por Nabal, coloca a culpa em mim? O que Moisés fez pelo povo, coloca a culpa em mim? O que Paulo está fazendo por Onésimo, coloca em mim, deixa que eu pago. Foi o que Jesus fez por você. A história bíblica é a mesma história sempre. É alguém pagando pela gente. Eu vim aqui para te dizer que você pode ter sido um escravo de alguma coisa, de um pecado, de um erro. Você pode ter sido escravo de um amor, bandido. Você pode ter sido escrava de sentimentos que só te destruíram. Mas tem alguém aqui nessa noite que está dizendo, eu vou pagar por você. Aliás, eu já paguei, já está pago. Já está pago. Está pago não é aquilo que você faz quando vai na academia e posta está pago, não. É o que Jesus fez há 2000 anos. Isso é o que está pago. Não existia dívida. A nossa dívida era grande demais para que pudesse ser paga. Mas alguém chegou e falou assim, coloca na minha conta. Jesus chegou e falou, coloca a dívida dele na minha conta, coloca o pecado dela na minha conta, coloca o passado deles na minha conta. Eu mesmo pagarei, diz o Senhor. Se Jesus não tivesse pago a minha conta, eu não poderia estar aqui hoje. Se Jesus não tivesse pago a tua conta, você não estaria também. Se ele não tivesse, assim como o apóstolo Paulo com Onésimo, assim como Moisés pelo povo, assim como Judá por Benjamim, Abigail com Nabal e tantos outros que a gente viu na Bíblia, Estevão com seus acusadores, que a Bíblia diz que enquanto Estevão estava sendo apedrejado, o apóstolo Paulo, que na época se chamava Saulo de Tarso, estava vendo e consentia com a sua morte. Se alguém não assumisse a dívida pela gente. Se o Espírito Santo não abrisse nossos olhos e mostrasse quem realmente somos, a ponto de nos arrependermos e abandonarmos. O que seria de nós se não tivesse um apóstolo Paulo que vai preso para um Onésimo ser solto? Deixa eu te explicar isso aqui, que é muito forte. Você imagina que um homem com talento, com habilidade do pastor Felipe, uma mulher com habilidade da pastora Mariana, Mariana que canta, Felipe que prega, podendo estar rodando o Brasil e o mundo, eles estão aqui pastoreando vocês. Então eles abrem mão de rodar para ficar preso num lugar, para que muitos onésimos sejam soltos. É assim que Deus funciona, prende alguns para libertar muitos. Deus me prendeu no meu destino, no meu propósito, por isso que eu estou aqui. Deus vai te prender em alguma coisa para soltar muita gente. Ou seja, você podia estar fazendo muitas outras coisas, mas você está preso num propósito, como Paulo estava preso fisicamente para soltar outros. Porque Onésimo só conheceu a verdade porque o apóstolo Paulo estava ali e só recebeu a sua carta de alforria porque o apóstolo Paulo pediu para Filemão. Ele não só libertou aquele homem espiritualmente, ele libertou aquele homem fisicamente. E sabe o que ele diz no final dessa carta? Por causa da oração de vocês. Agora eu estou sendo solto também. Quem solta, vai ser solto também. Quem solta, será solto também. Porque tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Deus às vezes prende Paulo para soltar Onésimo. Deus às vezes testa o nosso coração para saber se nós somos capazes de fazer o que Ele fez por nós. Tem coragem de pagar a dívida de alguém? Porque eu paguei a tua.
Às vezes alguém está te devendo. É só você falar assim, eu te perdoo. Esse dinheiro nem está te fazendo falta mais. Está te trazendo perturbação, está deixando você sem dormir, está te dando gastrite, está roendo unha. A ansiedade está te tomando por causa de uma dívida que você podia perdoar, seguir tua vida em paz e libertar alguém, assim como Deus te libertou. Tiago, mas não é justo porque ele me deve. Deus vai te pagar. Eu vim aqui para te avisar isso. Eu vim aqui para falar que assim como Paulo representa Jesus e Onésimo representa a humanidade, Deus vai nos pagar. Deus vai... Isso aqui é impressionante. Paulo chega para Filemão e fala assim, faz o seguinte, eu não sei qual foi o problema de vocês, mas coloca na minha conta. Eu tenho certeza que você vai obedecer e ainda vai fazer muito mais. O bom samaritano fala assim, ó, eu pago essa diária e se ele precisar mais, coloca na minha conta. Eu mesmo pagarei. E quando você estava outrora no pecado, na vida perdida, casamento quase acabando, tudo sendo destruído, e as esperanças indo embora, porque a maior função do nosso inimigo não é roubar nosso emprego, não é roubar nosso casamento, é roubar nossa esperança. Ele quer roubar nossa esperança, ele quer tirar a esperança da gente, ele quer achar que não tem mais jeito pra gente, que a gente pense que, eu já errei muitas vezes no meu pecado, então não tem mais jeito pra mim. Tem jeito sim. Ele quer que você ache que para você não tem mais jeito, porque afinal de contas você já passou dos 30 e ainda não deu certo daquilo que você pensava. Tem jeito sim, o inimigo não vai roubar a tua esperança. Para todo desesperado tem um novo começo. O apóstolo Paulo está falando para Filemão o seguinte: Filemão, vamos dar a oportunidade de um novo começo para Onésimo. Filemão, assim como Jesus deu um novo começo para a gente, vamos liberar esse homem. O que você precisa liberar no teu coração hoje? Quem você precisa deixar embora hoje? Para quem você precisa dar uma carta de alforria agora? Porque você precisa fazer o que toda a narrativa bíblica comprova: que vence quem solta. Vou repetir: vence quem solta. Quem segura, perde. Quem deixa ir, na Bíblia ganha. E tem mais. Posso continuar? Quem deixa ir, Jesus assume a dívida e fala, agora é comigo. Agora minha é a vingança. Agora é comigo. Você imagina que Filemão devia ser um grande homem de Deus, senão Paulo não gastaria uma carta. Uma carta nessa época era muito cara para ser escrita. Precisava de escolta romana para levar de um lugar para o outro. Precisava de muitos materiais. Paulo, quando está em 2 Timóteo, diz, traz meus pergaminhos, porque pergaminho custava muito dinheiro, era muito caro e gastava-se muito tempo. Tinha que contratar o escrivão. O próprio apóstolo Paulo não escrevia, a Bíblia diz que ele ditava para alguns. Contrata escrivão, compra pergaminho, manda escolta romana entregar a carta no outro continente. Era muito difícil, era muito caro. Ele gastou uma carta, porque Filemão era um homem importante. Mas um homem tão importante estava com um problema com o escravo. Tem gente que está aqui, mas está preso com gente daqui. Gente daqui está tirando a tua paz. Aí tem que vir um apóstolo Paulo para falar, deixa embora! Solta! Não, mas ele está me devendo, então tá bom. Coloca na minha conta. Você não faz Jesus ter que jogar tudo que ele já te perdoou na tua cara não, hein? Não faz ele passar no telão hoje não, hein? Ele fala, não vai perdoar não? Vou passar uma aqui de 3 meses atrás. Tu não, Jesus, está perdoado. Se ele der o pleito, perdoa na hora. Onésimo teve alguém que intercedeu por ele.
Nabal teve alguém que intercedeu por ele. O povo de Israel teve alguém que intercedeu por ele. Ruth teve uma pessoa que intercedeu por ela. Estevão intercedeu pelos próprios acusadores. Ele falou muito parecido com Jesus na cruz: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Eles não têm ideia do que estão fazendo. Mas quando o apóstolo Paulo manda Filemão soltar Onésimo, dias depois ele é solto também. E ele continua fazendo a obra de Deus, por mais que anos depois vai ser preso novamente, vai ser morto, decapitado em Roma, segundo a história. Mas ele cumpre seu propósito, ajustando o corpo de Cristo, assumindo uma dívida que não era dele. E às vezes tudo que você tem que fazer é chegar para alguém e falar assim: olha, resolve lá. Não quero resolver, então coloca na minha conta. Dá como resolvido e cobra de mim. Deus me mandou aqui nessa noite para você soltar o teu passado. Eu não vim aqui nessa noite porque o Felipe é meu amigo, porque eu fui convidado. Eu vim aqui porque Deus me mandou. Eu vim aqui para te dizer que aquilo que estava te prendendo lá embaixo não vai ser mais um motivo que vai impedir teu futuro. Isso acaba agora. Acaba hoje. Acaba hoje. O que acontece com quem assume a dívida? Entra na história. 2000 anos se passaram e a gente está aqui falando o nome de todo mundo que assumiu a dívida de alguém. Nomes. Não é história só não. Nomes. Porque a história tem o do jovem rico, mas não tem o nome dele. Ele não quis assumir nem a própria dívida, quanto mais a dívida dos outros. Então a história pode ser contada, o nome não. O nome é de quem assume a dívida do outro. Está na Bíblia. Deus vai pegar alguns onésimos aqui nessa noite e vai soltar. Você entra na dívida como escravo e sai como irmão. É o que a Bíblia diz. Ele vai deixar de ser... Olha o que o apóstolo Paulo fala. Agora ele deixará de ser escravo para se tornar um irmão. Alguém que estava disposto a pagar uma dívida tão alta, que era uma carta de alforria. Você está disposto a fazer o quê? Para melhorar a vida de alguém e a tua própria vida. Porque quando você muda a vida de alguém, Deus muda a tua. Ou então porque Deus mudou a tua, já muda alguém como gratidão. Tanto faz. Ou você muda de alguém para Deus mudar a tua, ou você muda dos outros porque Deus já mudou a tua. Ou é por mandamento ou é por gratidão. Mas parado você não fica mais. Parada você não fica mais. Deus vai assumir dívidas nessa noite. Deus vai assumir dívidas nessa noite. Para que a paz volte na tua casa, para que a paz volte na tua empresa, para que a paz volte nos teus negócios, para que a paz volte nas tuas finanças, para que a paz volte nas tuas emoções, para que a paz volte e você consiga dormir novamente, para que a paz volte, deixa aí, diz o Senhor. Senhor, mas a dívida dessa pessoa é muito grande comigo. Eu mesmo pagarei, diz o Senhor nessa noite. Coloca na minha conta. O Senhor está te falando, coloca na conta dele, que ele vai pagar. Eu tive que liberar muitas pessoas que tentaram impedir o que Deus fez na minha vida até aqui. Eu tive que deixar ir muitas pessoas. Então chegava para mim e falava assim: Tiago, fulano está falando de você. Eu falei: que pena. Tiago, tramaram mal contra você aqui, que pena. Eu não vou parar porque os outros estão em dívida. A minha dívida já foi paga e eu vou continuar andando e não vou olhar para trás. Quem está preso no passado, como diz o ditado, é o museu.
você não ficará preso a coisas do passado, a palavras do passado, a pactos do passado, a pessoas do passado, a feridas do passado, a alianças do passado. Um novo começo está vindo sobre essa igreja. Um novo começo está vindo sobre a tua família, sobre os teus negócios. O começo que veio sobre Onésimo é o fim da escravidão e o início da irmandade. É uma nova história. É uma nova história. É tudo de novo, só que melhor. Nada começa do zero. Não existe negócio de começar do zero, não existe. Porque quando você recomeça com experiência, com palavra de Deus para o novo tempo, tirando pessoas que não sabem e colocando as que prestam. Quando você recomeça, você não recomeça do zero, não. Você recomeça com maturidade. Nunca mais diz que você está recomeçando do zero. Você está recomeçando agora para acertar. Não é do início. Agora é a melhor etapa da tua vida. Imagina Onésimo. Era um escravo. Foi citado na Bíblia 2000 anos depois. A gente está falando dele aqui em Niterói. Ele falou, meu irmão... Esse negócio de aceitar Jesus é bom mesmo. Entrei todo endividado. Entrou o cara, pagou minha conta. Ainda estou na Bíblia. Deus pode colocar pessoas naturalmente como o apóstolo Paulo para pagar a sua conta. Mas se não for uma pessoa, vai ser um anjo. Se não for um anjo, vai ser o próprio Deus. A tua conta será quitada. A espiritual e a natural. Tuas contas serão quitadas. A vida toda na Bíblia foi assim. E com a gente não será diferente. Fala para o irmão que está do seu lado, contigo não será diferente. Contigo não será diferente, declara para ele. O apóstolo Paulo recebe aqui na carta de Filemão uma revelação do que Jesus faz com o ser humano. A palavra certa é carta de alforria. Ele te libera, ele te perdoa ao ponto de quebrar grilhões, algemas que te prendiam. Quem aqui já foi preso em alguma coisa, em alguém ou algum pecado, algum vício, alguma coisa? Você era preso antes? Quando fala antes, todo mundo levanta a mão, né? Quando fala no presente, todo mundo não. Antes. Quem? Anos atrás. Quem? Quem aqui? Todo mundo, né? Quem nunca? Só que aí Jesus, há 2000 anos, entrega a sua própria vida na cruz, e ele sim poderia postar selfie, tá pago. Porque quando o inimigo tentar se levantar contra você para falar que você é pecador, Jesus disse, tá pago. Quando falar, eu vou destruir esse casamento, Jesus vai, não, tá pago. Eu vou quebrar essa empresa, não vai quebrar não, tá pago. Eu vou destruir essa igreja, não vai não, já tá comprada, já tá paga. Não vai destruir nada, o inimigo não faz mais nada na nossa vida. Ele vai tentar, ele vai ficar rodeando como um leão, tentando aqui entregar, mas não consegue mais fazer nada porque tá pago. Jesus falou, coloca na minha conta. Não, mas eu pequei muito, coloca na minha conta. Meu passado é terrível, coloca na minha conta. Mas é que eu fiz mal, coloca na minha conta. A pergunta é se você quer ser igual a Jesus ou quer só pegar a bênção e fingir que não é mais com você. Essa é a pergunta que eu quero te fazer. É a pergunta que resume essa noite. Porque sua dívida foi perdoada e Jesus está te perguntando se você vai perdoar dos outros também. Sabe por quê? Os outros nunca vão parar de te dever. Quando resolver essa dívida aí, vai vir outro e vai te fazer uma dívida. Os outros nunca vão parar de nos dever. Eles sempre vão criar. Pessoas criam problemas. Olha, vou te dar um conselho. Se o problema que você está passando agora dá para administrar, nem pede para Deus tirar. Sabe por quê? Vou te contar por experiência própria.
Às vezes você está num problema que dá para administrar, não é um problema de morte. Não pede para Deus tirar não, porque você não sabe qual é o próximo. Às vezes vai levando esse aí quietinho, só porque teve problema que eu falei, Deus, tira. Quando tirou e entrou o próximo, porque muitas serão as aflições do justo, eu falei, Deus, volta aquele, por favor. Meu Deus. E aí você está aí querendo trocar de problema e nem sabe qual é o próximo. Eu sei de uma coisa, no mundo teremos aflições, as pessoas vão continuar criando dívidas com a gente, e a gente tem que saber se a gente vai ser aquele que perdoa ou aquele que contrai. Aquele que deixa aí ou aquele que segura. Porque essa história aqui só foi possível por causa de 3 personagens. Paulo para pedir para colocar na conta, Onésimo que estava devendo e Filemão que tinha que perdoar. E a nossa vida sempre vai ser assim. Quem paga a conta, quem está devendo e quem tem que perdoar. Ou seja, está chegando um tempo de você resolver teus problemas ainda esse ano, porque 2025 vai ser o melhor ano da tua vida até hoje. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do homem o que Deus está preparando para quem o ama. Em 2025 vai ser o melhor ano da tua história até hoje. Mas não basta você pegar uma palavra profética, você tem que seguir a instrução também. Quem você vai ter que liberar em 2024 para você entrar limpo em 2025? Qual Onésimo você vai ter que soltar? Você não tem noção de quantas coisas grandes homens e mulheres de Deus têm que soltar para poderem estarem no altar. Senão não conseguiriam. Não é que Deus não deixaria só, não. É que eles não teriam nem força para estar. Nem força. Para a gente estar aqui, os pastores estarem aqui, a gente tem que deixar ir embora muita coisa. Senão a gente não teria força para estar aqui em cima. E às vezes parece que o mundo está te pesando, que está impossível continuar carregando. Mas não é que o mundo está pesado, você que não está liberando. É você que é Filemão, servo, ainda está querendo cobrar a dívida do escravo. Decide quem é você na história, qual personagem você se encaixa mais. Porque essa noite é uma noite de libertação. Essa noite é uma noite de liberação. Essa é uma noite na qual o Espírito Santo vai começar a fazer o que precisa ser feito. E ele não vai parar de trabalhar até terminar a obra. Ele não vai parar de trabalhar até terminar a obra na tua vida, na tua casa, nos teus negócios e no teu futuro. Teu passado está resolvido. Vamos falar de futuro. O que você quer nos próximos anos? Quem você quer ser a partir de agora? Um novo ano está entrando. Quem será você em 2025? Eu estou querendo muito viver um estilo de vida do apóstolo Paulo. Eu estou querendo pagar a dívida dos outros. Eu estou querendo ser esse. A endividada gritando, viu? Deve ser Casas Bahia. Pelo grito é Casas Bahia. Eu sinto pelo grito, pelo desespero. Já são muitos carnês. Brincadeiras à parte, escute isso. Eu decidi que eu não vou ser alguém que retrai o perdão ou alguém que está devendo alguém. Eu vou ser o que fica pagando a dívida. Isso é uma decisão que você toma. O papel que eu vou ser no teatro da vida. Qual papel eu vou interpretar no teatro da vida? Te dar um exemplo. Esses dias um rapaz chegou para mim e falou assim: olha, você precisa resolver com fulano, que era alguém muito próximo a mim. Esse problema é esse. Eu falei assim, faz o seguinte. Deixa que eu resolvo com ele. Você libera, você perdoa agora, eu resolvo com ele. Ele falou assim, é sério? Eu falei, eu resolvo. Você libera, libero. Então está resolvido. Deixa que eu assumo isso. Ou seja, eu quero ser aquele que paga as dívidas. É muito melhor ser pagador de dívida do que ser devedor. Repete comigo, eu vou pagar. Eu não vou dever. Eu vou pagar. Eu não vou dever. Você não vai ser o que está devendo, não. Você vai ser o que está pagando. Você
será um pagador de dívidas. Essa ideia entrou na minha mente em 2017. Demorou 7 anos para amadurecer. Entre a ideia e uma concretização de uma ideia, de um projeto, pode levar tempo. O tempo, ele melhora o projeto, ele não acaba o projeto. Vocês acham que pode acabar o projeto porque está demorando tempo, mas está melhorando o projeto. E a gente decidiu construir um lugar onde a gente pudesse mostrar para todo mundo. Se eu não tivesse visto um lugar como esse na minha vida, eu nunca teria a ideia de fazê-lo. Como é que Deus faz as coisas em 7 anos? Deus pode mudar tudo. Uma obra desse tamanho só é possível e só foi possível porque muita gente ajudou. Coffee stains the paper white. A sinking sun in teacup ties. Curtains sway like ghosts in flight. The room breathes quiet. Nothing hides. The clock ticks slow. A hollow drum. Each second falls. A kingdom's crumb. The fridge hums low. A requiem for all the dreams that never come. Paper boats on a quiet sea. Drifting far where I can't see. Whispers echo endlessly. Loneliness is company. A single moth taps at the pane. Its dusty wings a fragile flame. Outside the world feels vast and